Bom dia! Bom dia, pessoal! Tudo certo? 100%? Aí! Bom dia, vamos lá! Nossa live. Essa semana faremos então as lives todos os dias e hoje com mais um caso clínico. Uma possível trombose, tá? Jaisela, Larissa, Damiana, Dona Eni, Sil Ribeiro, reflexologia. Hoje um caso clínico sobre trombose. Andréia, Thaís, Ana, Sil, Paula, sejam todos bem-vindos e vamos juntos aí para começar as nossas lives todos os dias. Pedro, Mônica, Poliana, tudo bem com vocês? Passaram bem o final de semana? Antes de mais nada, aproveito para reforçar o convite para quem ainda não fez, né? Não chegou ainda até a inscrição da Semana da Acupuntura Eficiente. Já começa amanhã. Amanhã, então, teremos nossa primeira aula e estou mega ansioso para ensinar para vocês os 3 pilares para resultado. Aí, parece que voltou. Tudo certo aí, pessoal? Voltou. Deu uma travadinha. Paola, André, Mel, Andréia, Tatiana, Lara, Gabriel. Tudo certo? Vamos lá. Me confirme aí. Tá travando? Acho que eu vou ter que entrar e sair novamente. Aqui em Goiânia está chovendo muito. E então aqui você já viu, né? Choveu, a internet cai mesmo. Tá? Estou no 4G agora. Vamos ver se vai. Aqui também a internet está ruim, Lara. Vai ser difícil fazer a live hoje, mas vamos lá. Vai dar certo. Aí. Travou de novo, mas já destravou. Vamos lá. Deixa eu aproveitar e reposicionar aqui então já. Isso. Aê. Agora vai. Beleza, pessoal. Então, vamos lá. Vamos começando aqui a nossa live. Tá? Vamos falar sobre um caso clínico de trombose hoje. E vamos ver como que fica aí. Se continuar travando muito aí, nós tentamos fazer em um segundo momento. Mas eu acho que vai dar certo. Já temos 25 pessoas aí. Acho que vai dar certo. Beleza? Só me confirmem aí. Agora, nesse momento, tá tranquilo? Podemos começar? Ou tá travando aí também? Isso. Então vamos. Vamos lá que vai dar certo. Qualquer coisa depois eu deixo ela salva também para que vocês possam ver depois. Beleza? Então vamos lá. Só finalizar aqui. Isso. Caso clínico interessantíssimo. Vamos ver.
só fixar aqui. Aí. Pronto. Ó, vamos ver aí como que vai ser. Vamos continuar. Eu ia chamar uma aluna para participar, a Dona Eni. Só que já como que tá travando muito, eu vou nem chamar ela, porque senão vai piorar tudo. Então, Dona Eni, eu converso com a senhora depois da live, tá? A gente conversa depois da live pra gente organizar alguma coisa. Beleza? Olha só então, vamos lá que vai ser interessante. Quem ainda não se inscreveu na Semana da Acupuntura Eficiente, o link tá na bio, se inscreva, começa amanhã às 8 horas da noite. Eu, se fosse você, reservava esse horário na sua agenda, comprava um papel e caneta novo, porque o que eu vou passar para vocês é algo bem interessante para vocês terem resultados eficientes. Show? Conte comigo. Vamos lá então. Gente, mas... Aí, acho que agora vai. Paciente homem, 53 anos de idade, tá? Ele chega nesse período aqui com a dor na panturrilha, inchaço e rubor, tá? A panturrilha esquerda, muita dor, então possivelmente uma trombose, tá? Possivelmente uma trombose. Mas esse paciente é um paciente que apresenta também dor de cabeça, sinusite, tá? Ele passa o dia inteiro bem, mas quando ele acorda com muitas dores, né? Ele acorda com muitas dores. Tá? À noite, come em demasia, tá? À noite come em demasia, se alimenta muito mal, almoça tarde, tipo lá pelas 3 horas da tarde. Então é um paciente bem complicado, com muita alteração, né? O colesterol está alto, teve hemorroidas por 6 meses, mas foi tratado e acabou melhorando ali, até mesmo com a auriculoterapia. Então esses 10 últimos dias então apresenta esse quadro de rubor na perna, né, na panturrilha, muito edema, bem inchado, tá? As veias saltadas, né? Olha só, Grande Miguel sumiu, meu amigo. Como que está aí em Belém? Tudo para ele se diz sem tempo, não tem tempo, deixa para depois, né? Então ele procrastina muito também, diz que bebe muita água, prefere água natural, né? E diz que bebe em torno de 4 litros de água por dia. Então você vê que tem um certo calor, né? Também interferindo porque ele acaba bebendo mais água. O biotipo, madeira, metal e fogo em predominância. Beleza? Então, basicamente, esse é o caso clínico, né? Algumas coisas que nós precisamos levar em consideração aqui, que vai ser bem interessante, Então, um paciente que apresenta... Luciana, hoje tá travando direto, tá? A internet não está muito legal. Aqui tá chovendo em Goiânia. Já tirei do Wi-Fi, coloquei no 4G, mas mesmo assim ainda está travando, tá? O sinal da Vivo fica instável também, então trava um pouquinho. Mas eu vou deixar a live salva para vocês, tá? E vou disponibilizar ela lá no canal do Acupunturista logo depois que nós finalizarmos a live aqui. Beleza? Jogarei lá no canal do Acupunturista no YouTube. No YouTube não, no Telegram. Tá? Então, ó, o paciente apresenta então, né? No YouTube tá travado. No YouTube ele nem encerra e nem sai. Tá? Então, vamos lá. O paciente ele apresenta então um quadro, né, de cefaleia, sinusite, muitas dores, né, dores musculares e articulares,
tá? É um paciente que já se alimenta muito mal, então tem alteração da terra, né? O colesterol está alto. Né? Mas, né, o que está pegando mesmo aqui, né? O que está pegando mesmo aqui é que ele apresenta uma dor em panturrilha há mais ou menos 10 dias, com edema, inchaço e as veias saltadas. Uma possível trombose. Certo? Larissa, o link do Telegram está no link da bio aqui do Instagram. Tá? É canal do acupunturista. Entrou no Telegram também, digitou canal do acupunturista, aparece para vocês. Certo? Mas qualquer coisa também me mande um direct que eu te mando o link. Tá? Então, esse paciente é um paciente que tem a procrastinação, tudo para ele está sem tempo, então se ele não tem tempo, ele acaba jogando as coisas mais para frente, né? Ele bebe muita água e água natural. Se ele bebe água natural, é porque ele tem frio interno. Frio aonde? Nos rins. Mas é um paciente que bebe muita água. Se ele bebe muita água, é para quê? Para tentar resfriar. Então ele também tem calor interno. Olha só que interessante. Olha só que interessante, porque possivelmente é uma síndrome mista. O paciente bebe muita água para resfriar, só que ele não prefere água gelada, por quê? Porque os rins estão quentes. Então é uma possível síndrome mista. Então ele tem calor interno, mas ele também tem frio nos rins. Certo? E nós vamos ver isso e confirmar através da língua. Então, esse paciente, ele tem um quadro de possível trombose. E o que é a trombose, então? Né? Vamos entender a patologia. Quando nós pensamos aqui a respeito da trombose, o que nós vamos avaliar? Trombose, então, é uma agregação plaquetária que gera um coágulo. Esse coágulo chega ali, inibe o fluxo sanguíneo na região da perna, né? Gerando, então, muita dor, edema na perna, porque compromete também o retorno venoso. Mais importante do que tudo isso é entender que o risco da trombose, realmente, ela tem por vários fatores, né? Como gerar uma isquemia em membro inferior, mas também desse trombo se desgrudar e ir caminhar no corpo até encontrar um calibre de um vaso que tem menor resistência, que tem menor calibre e gerar uma isquemia em outro local também. Por exemplo, se chega no cérebro, vai gerar uma AVE. Se chega no coração, pode gerar um infarto. Se chega no pulmão, uma embolia pulmonar. Né? Então, esse trombo, né, soltando, ele pode gerar um comprometimento em vários outros fatores. Por isso que o tratamento médico, nesses casos, é indispensável. Tá? O tratamento médico é indispensável. Então o paciente vai no médico, ele vai fazer o tratamento e nós podemos fazer a acupuntura para auxiliar também. Certo? Ah, professor, o paciente está com trombose na perna. Posso usar ventosa? Não. Nesse local não. Tá? Ah, posso usar moxa? Nesse local também não. Então, muito cuidado com as técnicas que você vai escolher para fazer o tratamento desse paciente. Por quê? Porque pode soltar esse trombo e piorar a situação do seu paciente. Então, se você não domina, não intervém. É melhor nós protegermos o nosso paciente do que colocarmos ele em risco. Então, primeiramente, o paciente tem que estar com acompanhamento médico. Tá? Pegou um quadro semelhante, acompanhamento médico, certo? Tendo esse acompanhamento médico, nós podemos fazer o tratamento. Eu, por exemplo, não gosto de agulhar a região, tá? Então, o que eu posso fazer? Usar o lado contralateral, tá? Inclusive, existem já pesquisas da USP que mostram que eles fizeram algumas pesquisas com pacientes, com atletas, e eles avaliaram, então, o nível de melhora do fortalecimento muscular usando eletroestimulação numa perna apenas, e eles avaliavam antes e depois.
e depois da eletroestimulação em apenas uma perna, a perna tratada tinha ganhado, né, juntamente ali com a acupuntura, a eletroestimulação e o treino do paciente, uma força de 30% a 40% a mais. Mas a perna contralateral que não tinha sido tratada, ela também ganhou. Tá? Também ganhou. Ganhou por quê? Ganhou porque ele também teve a interação dos meridianos que são bilaterais. Só que ele teve numa quantidade menor, que foi em torno de 20%. Mas olha que é relevante a melhora. Tá? Então, é um paciente com quadro de várias dores, que toma Dorflex para tudo. Então, é um paciente que já é poliqueixoso, com grandes quantidades de dores. E por que ele vem com grandes quantidades de dores? Não só por conta da trombose, mas por conta das dores musculares, das dores articulares e de todo o comprometimento que ele tem dentro dos 5 elementos. Certo? Então, ele tem um desequilíbrio energético maior. Tá? E quando nós pensamos a respeito desse fator, né, que nós entendemos todo esse processo, nós precisamos saber, né, o que é literalmente a trombose. Então, a trombose é um comprometimento do sangue. Aonde? No vaso sanguíneo. Que pode vir também por um comprometimento, né, de um aumento da densidade do sangue. Olha só que interessante. Então, a trombose, ela tem essa característica que ela está no vaso sanguíneo, que é coordenado pelo fogo. O fogo coordena os vasos sanguíneos, mas ela também tem um comprometimento do sangue, que é coordenado pelo elemento madeira. Mas a agregação plaquetária pode vir por conta de quê? De um aumento da densidade desse sangue, que gera um fator de coagulação, que gera o trombo por conta da terra. Então, a trombose, ela vem por conta de quê? Por conta de uma umidade que interfere no sangue dentro do vaso sanguíneo. Então é a tríade terra, madeira, fogo. Terra, madeira e fogo. Vocês conseguiram entender? A longo prazo, ele pode acometer também o metal, por conta do processo de diminuição da circulação de sangue. Está estagnado por conta dessa estagnação. Vocês entenderam isso? Faz sentido aí na cabeça de vocês? Sim ou não? Tá? Tô vendo uma galerinha nova entrando aí. Sejam todos bem-vindos. É uma satisfação enorme ter cada um de vocês aqui conosco na nossa live. Faremos durante essa semana lives todos os dias de segunda a sexta-feira com casos clínicos, tá? Então, se você tem algum caso clínico que queira discutir, manda pra gente que nós vamos fazer esse processo de discussão aqui durante as lives. Certo? Beleza? Faz sentido essa interação? Então, um dos pilares da acupuntura para ter resultados eficientes é justamente entender o quê? Entender de avaliação. E dentro da avaliação você precisa compreender a fisiologia energética dos órgãos e das vísceras para que isso então facilite o seu processo de compreensão, né, de todo o processo para você buscar resultados eficientes. Então você precisa dominar a avaliação. Esse é o primeiro pilar. E a avaliação aqui, ele entra todo o processo de fisiologia energética. Tá? Então, pensem bem a respeito disso, porque é isso que vai fazer a diferença para ter resultados eficientes com a acupuntura. Show? Então, primeiro, a avaliação. Segundo passo é o diagnóstico. Segundo passo é o diagnóstico. Então, o diagnóstico que nós vamos fazer agora é através da língua. Ó, essa é a língua do nosso paciente. Essa é a língua do nosso paciente. E língua é o segundo pilar. Por quê? Porque o segundo pilar está ligado à
ao diagnóstico. O diagnóstico energético é o padrão sindrômico. Então, olha só. Tudo isso, esses pilares, eu vou ensinar dentro da semana da acupuntura eficiente, que começa amanhã às 8 horas da noite. Então, amanhã, quarta e quinta-feira, às 8 horas da noite, vocês têm um compromisso marcado comigo, que é as aulas da semana da acupuntura eficiente. Tá? Então, se você ainda não se inscreveu, o link está na minha bio, se inscreva, faça parte desse processo, porque vai ser de extrema importância para você acompanhar-nos nesse processo. Tá? Então vamos lá. O que mais chama atenção nessa língua? Qual que é a característica que chama mais atenção nessa língua? Para quem fez a Masterclass aí, Diagnóstico em Acupuntura, sabe avaliar a língua perfeitamente. E essa é uma língua muito interessante para nós avaliarmos. O que mais chama atenção nessa língua? Foca no principal, que ele vai ser a ponta para você chegar no principal padrão sindrômico para tratar o terceiro, que é o tratamento, que é você seguir uma metodologia de curto, médio e longo prazo. Olha só, abrirei para vocês durante a semana da acupuntura eficiente os 3 pilares da minha linha terapêutica de como ter resultados eficientes com a acupuntura. Qual que é o principal fator dessa língua? Você bate o olho, o que mais chama atenção? O que mais chama atenção? Ó, é uma língua que tem a língua. Tem edema, certo? Você vê que é uma língua grande, volumosa, né? Tem um edema, tem as fissuras nas laterais, fissura nas laterais, e ela tem uma saburra ali mais pegajosa, mais densa, né? Ali no aquecedor médio inferior. Mas o que mais chama a atenção nessa língua, você bate o olho nela, o que você vê de cara? O edema e as fissuras, tá? O edema e as fissuras. Perfeito? Sim ou não? Esse edema e as fissuras. E essa vermelhidão. Ela está vermelha. Aonde? Na ponta e nas laterais. Nas pontas e nas laterais. Então, se você quer ter resultados eficientes com a acupuntura, você precisa entender o segundo pilar, que é o diagnóstico energético. E o diagnóstico energético desse paciente, ele vem por quê? Por conta do fator que mais te chama a atenção na língua desse paciente. Então, quando você bate o olho e vê essa língua, para mim, a coisa que mais chama a atenção, essa língua edemaciada, é uma língua grande, né, volumosa, que tem fissura nas laterais, e ela está vermelha nas laterais e na ponta. Ponto. Tá aqui. Os 3 fatores que chamam a atenção. E agora, então, nós vamos seguir ao padrão de desequilíbrio energético desse paciente. Tá? Lá no processo da língua dele. Certo? Perfeito. Exatamente isso. Então, ó, se eu for ficar olhando essa língua, eu vou procurar coisas que às vezes não é o que mais chama atenção, não é o maior desequilíbrio nessa língua. Ah, essa língua tá com umidade nas laterais. Perfeito, ele tem umidade nas laterais, mas não é o que mais chama atenção, tá? Ah, essa língua tem algumas petequias ali no centro dela. Tem, mas não é o que mais chama atenção. Então foca no principal, que quando você foca no principal, ele expande e você está trabalhando o maior desequilíbrio. Nenhum paciente de acupuntura você vai chegar e conseguir trabalhar todos os desequilíbrios que o paciente tem de uma vez só, numa única sessão. Então foca no que está mais desequilibrado, porque quando você desequilibra o maior, o menor pode começar já a entrar em equilíbrio e você não perde tempo com o que é menos importante nesse processo. Então você foca e já ganha tempo, já entrega resultados eficientes para o seu paciente. Show? Então,
aí. Então vamos entender. Se esse paciente ele tem edema, ele apresenta o quê? Estagnação de Ti do baço. Estagnação de Ti do baço. Pronto, chegou no padrão sindrômico da língua edemaciada, da língua com edema. Fissura nas laterais. Se tem fissura, tem alteração de forma. Se tem alteração de forma, tem deficiência de Ti do baço. E também do fígado e da vesícula biliar. Do fígado e da vesícula biliar. Por quê? Porque as fissuras estão na lateral. Então já pega o fígado e a vesícula biliar. E ela está vermelha na ponta e nas laterais. Então ele tem calor onde? Calor no coração, no fígado e na vesícula biliar. Pronto! Você chegou no padrão de desequilíbrio desse paciente. Você chegou no padrão de desequilíbrio desse paciente. E qual é o padrão de desequilíbrio desse paciente, então? Uma deficiência de estômago do baço. Então o baço não está conseguindo fazer o quê? A maturação, o transporte e a transformação dos alimentos. Então, se ele não está conseguindo fazer a principal função dele, todo alimento que entra, ele tem deficiência de energia, ele não faz a transformação, a maturação e o transporte, então começa a acumular. Quando ele começa a acumular, gera estagnação de Ti do baço. Então o baço começa a estagnar, começa a acumular. Quando ele começa a acumular, vai gerando estagnação. Quando gera estagnação, o organismo precisa diluir essa energia. Quando o organismo precisa diluir essa energia, qual que é a forma que ele vai utilizar para buscar diluir essa energia? Aumentar o calor. Não é o calor que faz com que diminua a densidade energética? Então, se você tem algo, um alimento muito denso, você coloca calor, ele não tende a se desintegrar, ficando mais diluído. Se você tem um gelo, você dá calor para ele, ele fica na fase líquida. Se você der mais calor para ele, ele evapora. Certo? Então, olha só que interessante. Perfeito? Esse é o padrão de desequilíbrio desse paciente. Segundo pilar, para resultados eficientes. Teria também uma deficiência de Yang do baço e do fígado. E da vesícula? Sim. Por quê? Porque essa região está com umidade, ela está brilhosa. Tem também. Então, quando você tem a deficiência de Yin, você acaba comprometendo o Yang. Mas essa deficiência de energia Yang não é o fator principal desse desequilíbrio. Quando você olha a língua desse paciente, não é essa umidade nas laterais que chama mais atenção. É as fissuras nas laterais. É as fissuras nas laterais. Olha isso aqui. Olha isso. O que mais chama atenção é essas fissuras. Essa língua é demasiada. Essa vermelhidão nas laterais e na ponta. Certo? Por isso que se você quer resultados eficientes com a acupuntura, não existe protocolos prontos. Não existe protocolos prontos. Cada paciente vai ter um desequilíbrio. Você vai avaliar outros pacientes que têm trombose com desequilíbrios totalmente diferentes desse. Totalmente diferente desse. Então, por isso que nós precisamos entender os pilares do resultado eficiente com a acupuntura. Que é saber avaliar, saber fisiologia energética, saber diagnóstico e seguir uma linha terapêutica para buscar os resultados com mais eficiência. Show? Então, dentro desse processo, nós vamos entender que esse paciente apresenta uma deficiência de Ti do baço, que gerou uma estagnação de Ti do baço, que gerou um calor. Calor onde? Lá no fígado e na vesícula biliar. Não só o calor, como também a deficiência de Yin. Porque tem alteração de forma. Vocês conseguiram visualizar que nós falamos da trombose, que ela é um comprometimento de estagnação de energia da terra, que gera umidade, que vai chegar lá no sangue, lá na madeira, que a madeira coordena o sangue, e gera, então, comprometimento aonde? Dentro do vaso sanguíneo, que é do fogo. Olha aqui qual que é a síndrome do paciente. Deficiência de Ti do baço com estagnação
terra, que acomete quem? O sangue, na madeira. Aonde? Dentro do vaso sanguíneo, gerando calor. Vocês pegaram isso? Fez sentido para vocês? É isso que eu proponho para vocês. É entender esse passo a passo. É compreender esse passo a passo que vai te tornar um acupunturista diferenciado no mercado de trabalho. No mercado de trabalho. Por isso que eu chamo de acupuntura eficiente. É você entender toda a base por trás da sintomatologia, da patologia. Se você entende os 3 pilares de diagnóstico, avaliação e tratamento da medicina tradicional chinesa, toda e qualquer patologia, mesmo que você nunca viu ou leu nada a respeito, você vai entender e saber tratar. Por quê? Porque você está trabalhando a causa da causa e não só a sintomatologia. Perfeito? Então, olha, chegamos aqui no nosso padrão de desequilíbrio. Então, nós entendemos que o comprometimento desse paciente está onde? Na terra, interferindo no sangue, chegando no vaso sanguíneo. Chegando no vaso sanguíneo. Aí, nós vamos buscar agora o 3º pilar do tratamento eficiente, que é o tratamento. E tudo isso aqui, eu vou explicar para vocês nas 3 aulas da semana da acupuntura eficiente, que começa amanhã. Se você ainda não se inscreveu, não perca tempo. Não perca tempo. Amanhã, às 8 horas da noite, primeira aula, 1º pilar para ter resultados eficientes. Avaliação. Você vai aprender a avaliar a forma mais eficiente para chegar no 2º pilar já preparado para fazer o melhor diagnóstico. Se você avalia bem, chega no diagnóstico, você vai ter um armamento bélico para fazer o tratamento, que é o 3º pilar. O tratamento do seu paciente. Feito? Querem dominar isso? Venha conosco na semana da acupuntura eficiente. Venha conosco. Vai ser incrível. Vai ser incrível. Vai ser o evento para fechar esse ano com chave de ouro. E você entrar em 2022 dominando o que muita gente não domina. Dominando o que muita gente não domina. Você vai estar muito além dos seus... Vou nem falar concorrentes. Porque a acupuntura não é concorrência. É entregar resultado para o paciente. É entregar resultado para o paciente. Show? Então, ó. Tratamento, então, nós vamos pensar num tratamento a curto, médio e longo prazo. Longo prazo. Tá? Longo prazo. Adianta você vir aqui, trabalhar a queixa do seu paciente e mandar ele embora? Adianta, porque você vai resolver a queixa dele. Mas você entregou um resultado eficiente para o seu paciente? Não. Por quê? Porque você não trabalhou a causa da causa. Então, no curto prazo, você vai trabalhar a queixa principal. No médio prazo, a causa. No longo prazo, a causa da causa. E qual que é a causa da causa desse problema? Basicamente possivelmente, tá? Nós não conversamos com o paciente, nós não sabemos, nós vamos descobrir isso mais pra frente. Mas na minha mente já liga um alerta de que esse paciente, por ter deficiência do baço, estagnação do baço e calor, esse paciente é um paciente que pode ser o quê? Preocupado e ansioso. Eu vou confirmar isso mais pra frente. Por quê? Porque isso eu vou trabalhar no longo prazo. Então, se for realmente no longo prazo, eu preciso trabalhar a preocupação e a ansiedade.
Preocupação e ansiedade. Preocupação e ansiedade. Beleza? E no médio prazo, a causa, né? O desequilíbrio energético. No médio prazo eu vou trabalhar o quê? Eu preciso trabalhar a estagnação de Ti do baço, que veio pela deficiência de Ti do baço, que gerou calor. Professor, aí vem a pergunta mais complexa do caso. Vai adiantar você equilibrar a deficiência do baço, tirar a estagnação do baço, se o paciente não melhorar a alimentação dele? Esse é um paciente que come em demasia à noite, que almoça muito tarde, uma alimentação toda desequilibrada e desregular. Por que que esse paciente tem deficiência do Ti do baço e tem estagnação de Ti do baço? Porque ele não alimenta direito. Porque ele não alimenta direito. Se você não alimenta direito, você compromete o seu baço. Como que o baço vai ter energia para fazer a transformação, o transporte, a maturação dos alimentos, sendo que você está mandando muito alimento denso, muito alimento com carga energética alta para ele? Ele tem que fazer muita força. Se ele faz muita força, ele fica cansado, ele fica fraco, ele fica deficiente. Vocês estão entendendo? Que a acupuntura é um conjunto de tratamento. Que a acupuntura sozinho não vai fazer milagre. Que a acupuntura sozinho não vai fazer milagre. E por isso o paciente precisa entender isso, para que ele precisa nos ajudar no tratamento. E qual que é a melhor forma de gerar esse reconhecimento do paciente? Conversando com ele, explicando. Dá subsídios. Explique para ele. Beleza? E então, no curto prazo, nós temos que trabalhar o quê? Esse desequilíbrio também da terra com fogo. Qual o vaso maravilhoso? Qual que é o principal vaso maravilhoso que trabalha terra e fogo? Qual que é o principal vaso maravilhoso que trabalha terra e fogo? Qual o principal desequilíbrio que trabalha terra e fogo? Qual vaso maravilhoso que trabalha? Terra, BP4, fogo, CS6. Então, ó, BP4 com CS6. O ponto BP6 com BP9 diluem a energia, melhorando a estagnação. O ponto VC12 melhora a deficiência de Ti do baço. E o ponto C7, C3 retira calor. Retira calor. E o ponto estômago 36 vai auxiliar esse processo, melhorando a energia yin e yang também do estômago. Perfeito? E na auriculoterapia? Na auriculoterapia, se é uma síndrome de estagnação e fogo, o que você pode utilizar? Você pode utilizar Shenmen, baço, estômago, coração, intestino delgado, adrenal, subcórtex. Porque adrenal e subcórtex melhora o quê? Melhora o processo inflamatório. Analgesia tira dor. E perna. Ou membros inferiores. Ah, professor, posso trabalhar com craniopuntura? Pode também. Craniopuntura de Yamamoto. Você vai pegar qual ponto? Ponto D, que está ligado aos membros inferiores. Ah, posso fazer um diagnóstico cervical, um diagnóstico abdominal?
diagnóstico cervical, diagnóstico abdominal, ver qual que é os órgãos e vísceras que está mais desequilíbrio? Pode. Vem nos pontos Y ou nos pontos de pares de nervos cranianos e trate o órgão e a víscera que está em desequilíbrio. Órgão e a víscera que está em desequilíbrio. Pronto. Tá vendo? Tratamento aqui, você vai ter um arsenal bélico. Aurículo, craniopuntura, acupuntura sistêmica. Você pode usar o stipper para trabalhar esse paciente. Para trabalhar esse paciente. E quando você trabalha esse paciente, então você está seguindo os 3 pilares do resultado eficiente. Quais são os 3 pilares do resultado eficiente, então? Avaliação, aula amanhã da semana da acupuntura eficiente. O primeiro pilar, avaliação, entendendo fisiologia energética. Segundo pilar, diagnóstico energético. Terceiro pilar, linha terapêutica para resultados eficientes. Pronto! Você está extremamente munido para trabalhar qualquer tipo de caso clínico seguindo os 3 pilares da acupuntura para resultados eficientes. Tá? Então essa semana estamos tendo as lives aí de segunda a sexta-feira, tá? Com casos clínicos. Se vocês tiverem casos clínicos e queiram nos mandar, tá? Pode mandar pelo Telegram ou pelo direct. Tá? Sam, Arita, Télvia, Daniele e a Fernanda entraram aí agora. Tá? Sejam bem-vindas. Lembrando que amanhã, às 8 horas da noite, começa a nossa Semana da Acupuntura Eficiente. Se você ainda não se inscreveu, dá tempo, mas corre, porque amanhã, às 8 horas da noite, começa a nossa Semana da Acupuntura Eficiente. Semana da Acupuntura Eficiente. Conto com vocês. Conto com vocês. Vai ser incrível. Preparem. Peguem um papel, caneta, um caderno novo, uma caneta. Tire esse tempo para você. Tire esse tempo para você, que vai ser incrível. Vai te abrir a mente para uma linha de raciocínio para ter resultados eficientes. Beleza? Show de bola? Fez sentido aí? Toda essa bagunça no quadro? Então, ó, como a internet estava bem estável hoje, né? Tá chovendo bastante aqui em Goiânia, graças a Deus. Deixa chover, melhor assim, tá? Eu vou postar esse vídeo no canal do Acupunturista juntamente com o quadro, para quem não assistiu, e vou subir ele pro YouTube também. O YouTube não teve nem como entrar hoje por causa da internet, tá? A inscrição, Ana, você pode fazer pelo link da minha bio, tá? Ou me mande um direct, eu te mando o link também, tá? Sandrinha, pode usar relaxamento muscular também, tá? O canal do Acupunturista também no Telegram está no link da bio, tá? Você vai entrar lá, o primeiro link é de se inscrever para a Semana da Acupuntura Eficiente, tá? E lá embaixo tem canal do YouTube, canal do Telegram, beleza? Show de bola? Então, ó, amanhã, 8 horas da manhã, nós temos mais uma live. Às 8 horas da noite, deixa esse horário reservado. Eu quero você comigo, ao vivo, para nós fazermos um evento incrível. O nosso evento não será o mesmo se você não vier conosco. Então, aguardo vocês, se inscreva, tenham todos um excelente dia e vamos juntos. Porque essa semana será transformadora na vida daquele profissional de acupuntura que quer dominar os 3 pilares para ter resultados eficientes e, mais do que isso, entregar resultados eficientes para o seu paciente. Quando você entrega resultados eficientes para o seu paciente, a sua agenda lota, porque os seus pacientes acabam te indicando para outros pacientes. Vamos juntos? Vai ser incrível. Um excelente dia para vocês. O caso clínico hoje foi incrível, tá? Amanhã teremos mais um. Aguardo vocês. Tamo junto, porque juntos somos mais fortes. E de mãos dadas que essa semana seremos imbatíveis. Bom dia para todos vocês.